Eis que a Petrobras está anunciando redução no preço do diesel, mas seria isso mercado, bondade ou manipulação? Já no mundo das elétricas, temos aqui as transmissoras da Taesa, ISA Energia e a Alupar também, mas apenas uma delas carrega a recomendação de compra do Banco Safra. Já as outras duas são recomendação de venda e vamos entender qual delas se encaixa em cada patamar. Já a Cosan faz uma aquisição multibilionária de 2,17 bilhões de reais aproximadamente em ações da Cosan 9 detidas pelo Itaú. E notícia excelente para os acionistas da JHSF, porque a empresa decidiu voltar aqui com pagamento de dividendos com calendário anual, respondendo a pergunta, inclusive, que me deixaram nos comentários dos vídeos. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e vamos começar com essa matéria importantíssima a respeito da Petrobras. Pelo menos é muito importante para quem investe na companhia. Afinal de contas, esse é um canal dedicado a falar de investimentos na Bolsa de Valores. É claro que tem um viés político aqui e até mesmo social, mas lembrando que o foco do vídeo é falar a respeito das ações PETR4 ou PETR3, ações preferenciais ou ordinárias da companhia. Então, a notícia para os motoristas e investidores é que a Petrobras anunciou uma boa notícia, dependendo do ponto de vista de cada um, é claro. E aí você vai deixando nos comentários abaixo qual é a sua. Afinal de contas, o preço do diesel ficou mais barato a partir do dia 1º de abril, e não é pegadinha não, mas vamos entender isso em mais detalhes. Afinal, o preço cobrado às distribuidoras vai cair para R$ 3,55 o litro. Em resumo, esse preço do diesel vendido nas refinarias a partir desta última terça-feira, dia 1º de abril, vai ter um corte de 4,6%, ou seja, 17 centavos por litro. E com isso, o preço médio do diesel pago pelas distribuidoras vai cair para R$ 3,55 por litro. Mas será? Se você acredita nisso, deixa nos comentários abaixo, ou pelo menos se você já está vendo essa consequência positiva nos postos, também deixa nos comentários. Afinal de contas, essa redução ela foi anunciada pela presidente da Petrobras, que é a senhora Magda Chambriard, e reverte parte do aumento que a estatal tinha feito em janeiro. Então, vamos à primeira parte deste comunicado aqui da Petrobras, que é a respeito do porquê a Petrobras baixou esse preço. Bem, primeiramente a Petrobras tinha aumentado o preço do diesel no início do ano, porque ele estava sendo vendido abaixo do preço de paridade de importação, chamado PPI, que é o preço que os importadores pagariam para trazer o diesel lá de fora. Só que em março, a Petrobras subiu e ficou acima do PPI, inclusive. Por isso, o governo e a própria companhia viram espaço para poder fazer essa redução. E aí tem o primeiro ponto de alerta. Afinal de contas, o governo não tinha que se meter no preço da Petrobras nos combustíveis. Não deveria ser este o foco, afinal de contas, a Petrobras não deveria ser utilizada como ferramenta do governo, uma vez que ela está listada na Bolsa de Valores. Mas essa é apenas a minha opinião. Se você discorda ou concorda, deixe nos comentários abaixo. E aí é que vem o lado do governo. O que ele está dizendo? Bem, o ministro de Minas e Energia, o senhor Alexandre Silveira, tinha dito que estava confiante nessa redução, porque o dólar está estável e o preço do petróleo, o Brent, caiu também no mercado internacional. Então, temos aqui dois momentos já para poder refletir sobre o ponto de vista da Petrobras na Bolsa de Valores. Ora, se o preço do barril do petróleo caiu no mercado internacional, isso significa que as margens da companhia estão menores. E se o preço do dólar caiu também mais recentemente, significa também que as margens da companhia estão menores sobre o ponto de vista de exportação. Pois bem, então entra aqui a nova política de preços da Petrobras, que está vigente desde maio de 2023 e a Petrobras não segue mais a política de paridade com os preços internacionais. A ideia é evitar que os preços dos combustíveis no Brasil mudem muito rápido com a variação do mercado internacional. E a presidente da Petrobras, novamente, a senhora Magda Chambriard, já afirmou que os preços serão abrasileirados, fecha aspas. Afinal de contas, já tinha trazido em outros conteúdos aqui desse quadro mesmo, do Giro Rápido do Mercado, falando exatamente sobre essa intenção da Magda Chambriard de abrasileirar os preços da Petrobras, o que não necessariamente se reflete como algo positivo para quem investe na companhia. Pode se refletir positivamente para o país, mas essa é uma outra conversa que envolve política e também o lado socioeconômico da coisa. Mas e a gasolina? Bem, aqueles que têm essa dúvida, a Magda Chambriard disse que, por enquanto, não há previsão de mudança no preço da gasolina, que aliás subiu forte mais recentemente, poucos meses atrás. Mas a Petrobras analisa os
os preços dos combustíveis a cada 15 dias e faz ajustes quando necessário. Vale lembrar também que o preço dos combustíveis tem forte influência sobre o ICMS, afinal, a composição do preço que nós pagamos na bomba de combustível, ele é composto por diversos impostos. Impostos esses que retornaram inclusive do governo anterior, que tinham sido isentados. Na verdade, eu já não pago por combustível fóssil já há algum tempo, que aderi à moda dos elétricos. É até uma curiosidade, se você quiser deixar nos comentários também se você tem um carro elétrico, como carro principal ou carro secundário, deixe aí nos comentários abaixo. Afinal de contas, temos visto várias startups e grandes empresas também trabalhando com carros elétricos ou até mesmo fazendo grandes fusões, como foi o caso da Vale Base Metals, com outras empresas especializadas na produção de baterias. E isso pode dar uma grande visão de mercado de uma maneira geral. Às vezes, muita gente que está assistindo esse vídeo aqui sequer pensou sobre essa possibilidade. Mas sim, eu já trouxe aqui no Giro Rápido do Mercado também a respeito de companhias especializadas que grandes fusões de empresas, inclusive aqui do Brasil, como eu citei da Vale, estão fazendo com empresas internacionais. Bem, por fim, a Magda Chambriard disse que, por enquanto, não há previsão da mudança do preço da gasolina, mas existe uma outra notícia boa, porque a Petrobras deve reduzir o preço do querosene de aviação, o que pode baratear as passagens aéreas aqui do Brasil. Isso seria ótimo porque, com certeza, todo mundo se lembra que os preços dos passeios, desde a pandemia, mais do que dobraram. Tem localidades que até triplicaram de valor de 2020 para cá. Atualmente, as ações PET-R4, que são as ações preferenciais no momento que eu estou gravando o vídeo, estão aqui cotadas a R$ 37,30, valorizando muitíssimo, 20,73% nos últimos 12 meses, subiu mais forte recentemente na Bolsa de Valores e aproveitou quem acompanhou os vídeos do Ativo Virtual nesses fundos aqui. E se você não lembra, ou tem lá aquela pulga atrás da orelha, achando que isso não aconteceu, não teve vídeo do Ativo Virtual falando desses momentos aqui, é só olhar que tem vários conteúdos da Petrobras que eu fiz inclusive análise técnica. O PL da empresa, ou seja, o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a empresa está ligeiramente mais cara, que nos 13,29. E por que eu digo isso? Para esse não ser um número solto, o benchmark de mercado, muito utilizado nos Estados Unidos, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Os mais conservadores aqui no Brasil buscam 10 a 12 vezes, mas a Petrobras elevou porque essa é a mera divisão, analogamente, é claro, podemos fazer isso, do valor de mercado pelos lucros somados da empresa dos últimos 12 meses. Como o valor de mercado não pode ser negativo, então apenas os lucros podem ser. E se os lucros forem negativos, então vai ter um sinal de menos aqui. Agora, se os lucros caem, então fatalmente esse número será maior. Afinal, é o valor de mercado dividido pelos lucros. Então, se o valor de mercado é mais alto e os lucros mais baixos, óbvio que esse múltiplo vai ser maior. Já o preço dividido pelo valor patrimonial mostra que a empresa está 33% acima do que ela vale no papel, mas entrega um dividend yield impressionante. Absurdo mesmo, quase 21% nos últimos 12 meses, mesmo com essa valorização. E pessoal, estamos tendo resultados impressionantes aqui no grupo VIP. Como por exemplo, aqui no grupo VIP de opções, atingimos 145% de lucro em uma operação com Petrobras, com PET-R4. Afinal de contas, essa foi uma operação de compra e não como lançador. E como a empresa alcançou a cotação esperada pelo nosso time, então houve uma valorização de 145% sobre o valor que foi pago na operação. Neste caso aqui, ao invés de receber 31 a 35 centavos por ação, essa foi uma operação onde compramos essa opção de ação. Então, parabéns para toda a nossa comunidade que alcançou esse resultado conosco. Mas se você está buscando dividendo sintético, ou seja, aquele que você consegue fazer todos os meses e com os ativos que você já possui na sua carteira, bem, temos como exemplo a ISA Energia, que conseguimos entre 6 e 8 centavos por ação nesta operação. Mas lembrando que conseguimos recentemente dividendo sintético com a Vale também, de 10 a 15 centavos por ação, com a Prio, de 6 a 10 centavos por ação e muitas outras empresas, porque fazemos diversas operações por mês. E além da Petrobras, tivemos aqui também no grupo de opções estudos para turbinar a nossa carteira, ou seja, gerar mais renda passiva com a Taesa. E observem só o resultado, de 25 a 30 centavos por ação nessa operação que acabamos de fazer. Ela foi postada há poucos dias atrás, sendo que aqui trazemos postagens praticamente todos os dias. É claro que depende de condições de mercado. Já que no grupo de ações, estamos considerando grandes oportunidades de grandes empresas, como a Taesa, e recentemente fizemos esse estudo, trazendo os lados positivos e negativos, além de gráficos e faixa de preço de oportunidades, receitas e lucros da empresa, sem falar as projeções e o preço teto do ativo virtual. E se
se você quer dolarizar sua carteira, sem precisar levar seu dinheiro para fora, se expor no câmbio, abrir novas contas e nada disso, temos aqui os ETFs, com o SPY11, QQQI11 e COIN11, todos eles podendo trazer uma grande rentabilidade para a sua carteira, em dividendos, já com valores líquidos calculados aqui em cada post. Realmente, o que chamou mais atenção foi o COIN11, com R$ 1,71, quase 72 centavos por ação. Sem falar que o grupo Premium tem o chat aberto, grupo de WhatsApp, para tirar dúvidas sobre as operações que fazemos, e ainda por cima esse curso aqui de dividendos sintéticos, que sozinho vale mais de R$ 1.200 no mercado. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E agora vamos falar do ponto de vista do Safra a respeito da Taesa, da Alupar e da ISA Energia, porque está trazendo aqui uma visão de que duas dessas ações devem ser vendidas e apenas uma deve ser comprada. Essa matéria saiu bem recente, foi no dia 1º de abril, inclusive, mas de novo, não foi pegadinha não. A questão toda é que o Banco Safra revisou suas recomendações para as transmissoras de energia. A Alupar, com a LUP11, recebeu a melhor avaliação, com elevação de neutra para compra. E pasmem, preço-alvo de R$ 37,10 como potencial de alta de 27%. Por outro lado, o Safra está pessimista em relação à ISA Energia, levou os analistas a cortarem a recomendação de neutra para venda, com preço-alvo de R$ 23,40, ou seja, um potencial magro de apenas 5% de alta. E aqui, quem assistiu o Fique Preparado da ISA Energia, com certeza está mais preparado para absorver essa matéria. Eu, particularmente, não concordo, mas se você concorda, deixe nos comentários abaixo sobre qualquer uma dessas empresas, e se você quer que eu traga o Fique Preparado da Alupar também, basta deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho condições de contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade, e assim você consegue influenciar na agenda do Ativo Virtual. E eu digo isso porque tem Fique Preparado da ISA Energia, com quase 22 minutos, realmente sendo um mini curso que fala absolutamente tudo que o pequeno investidor precisa saber a respeito da ISA Energia, além de perspectivas, projeções e preço-teto. Trouxe há menos de um mês atrás. E tem o Fique Preparado da Taesa, que eu trouxe não tem 2 semanas. Esse vídeo está mega completo, com 26 minutos, realmente sendo um mini curso aqui da Taesa também, com perspectivas, projeções e preço-teto. Então quem assistiu os 2 vídeos certamente está muito mais preparado para absorver essas recomendações aqui do Banco Safra e ter suas próprias opiniões. O que falta é apenas a Alupar, porque a nossa comunidade pede muito pouco a respeito dessa empresa. Talvez agora, com essa recomendação de compra por parte do Safra, de repente mais pessoas vão ficar interessadas em entender as razões e as motivações do Banco Safra. Já em relação à Taesa, se manteve com a recomendação de venda, com preço-alvo de R$ 32,20, alta potencial de 4,5%. Então, segundo o banco, a Alupar ainda apresenta uma taxa interna de retorno, que é a TIR, mais atrativa para o setor, de 11,5%. Lembrando que o TIR é um indicador que mede a rentabilidade potencial de um investimento. Quanto maior a TIR, melhor. E os analistas do Safra, incluindo os dados da Taesa em seus modelos, os novos projetos da Alupar no Chile e na Colômbia também, acabam deixando a empresa mais interessante sob o ponto de vista do banco. Embora esses projetos possam aumentar o endividamento da empresa, muita atenção aqui, e isso nos próximos anos, e acabar pressionando os lucros, o que significa dizer também que se pressiona os lucros, as empresas pagam menos dividendos. Afinal, a Alupar já não tem um histórico excelente de pagamento de dividendos. Como podemos ver, a Alupar com a LUP11, nessa cotação dos R$ 29,41, valoriza 4,14% nos últimos 12 meses. E com dividend yield de 4,85% neste momento. É claro, a empresa não está cara em relação ao seu PL. 8,58 significa que a empresa está muito saudável e realmente gerando bons lucros. PVP mostra que ela está 13% acima do seu valor patrimonial apenas. De uma maneira geral, a Alupar não decepcionou seus investidores, seus acionistas. Porém, observem só, a média dos últimos 5 anos é de 4,29%, ou seja, ela tem realmente essa característica de pagar dividendos todos os anos, com um recorde no ano de 2015 batendo 9,13%, mas os outros anos realmente foram mais fracos. Então, quem investe na Alupar, pelo menos o que tem acontecido nos últimos 10 anos, não deve ser o foco em pagamento de dividendos, mas sim uma expectativa de valorização das ações. Então, observem também que nos últimos 12 meses a valorização foi muito baixa. Ok, e se compararmos os últimos 10 anos? Bem, desde 6 de 4 de 2015 até os momentos atuais,
podemos ver que realmente a Alupar teve uma grande valorização, mas já vamos fazer essa comparação. Eu só queria trazer esse prisma para que a nossa comunidade possa raciocinar. Se você tivesse investido R$ 1.000, reaplicando todos os dividendos nos últimos 10 anos, você teria R$ 2.558,91. Pode até parecer muito, mas para 10 anos não é não. Então, aguarde um pouco mais que eu vou fazer essa comparação. Então, eles ainda ponderam que os fundamentos da Alupar permanecem sólidos e a empresa opera uma margem EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente como eu chamo o lucro operacional da empresa, recorrente, de 84%, de acordo com o cálculo do Safra. Então, sinal de alerta para a Taesa e também para a ISA Energia. Então vamos falar primeiro da ISA Energia. Segundo o Safra, avalia que a ISA Energia está sendo negociada a um TIR de 9,6%, considerando que este é um TIR limitado em comparação com as outras opções no setor. Além disso, a empresa entrará em um período de alto investimento, o que pode aumentar sua alavancagem, ou seja, o endividamento, pressionar temporariamente o lucro líquido e impactar a distribuição de dividendos. Para os investidores que buscam renda passiva, essa é uma informação importante. Bom, de fato é, e eu já tenho trazido aqui no Ativo Virtual por diversas vezes o plano da empresa de grandes investimentos, aliás, multibilionários, que a empresa tem para os próximos anos. Mas ela já vem fazendo investimentos multibilionários e a razão para isso é óbvia, já muito explicada também aqui no Fique Preparado do Ativo Virtual, por mais de um Fique Preparado, ou seja, eu trago trimestralmente um Fique Preparado e já tem pelo menos 6 meses que eu tenho falado nisso, que a empresa está investindo forte justamente para poder ter mais reforços e melhorias, receber mais CAPEX da ANEEL e ter melhores revisões tarifárias, justamente por conta do uptime, ou seja, o tempo de entrega sem queda na prestação de energia, aumentando a RAP dela. Então, todos esses investimentos são super necessários que a empresa está fazendo para aumentar a receita dela, e tudo isso para protegê-la justamente dos impactos da RBSE que estão para vencer em breve. Poucos anos à frente já vai ter zerado essa proteção, por assim dizer, da RBSE para a ISA Energia, que é tão importante na receita dela. Então, sem dúvida nenhuma, quem acredita no case da empresa sabe que ela está tomando decisões muito acertadas. E observem só, a empresa tem um dividend yield de 10,5% e os indicadores dela são incrivelmente descontados. Ainda que ela venha se alavancar um pouco mais e tenha um endividamento maior, mas eu já vou comentar um pouco mais sobre isso também, ainda assim ela é a mais barata do setor, ou pelo menos uma das mais baratas entre as gigantes de transmissão de energia. Com PL de apenas 4,18, como diria o Basta, ela está de graça. E um PVP que também não deixa dúvida nenhuma. A empresa está 26% mais barata quando você compra uma ação ISA E4 no mercado do que verdadeiramente ela vale no papel. É um desconto real. Nessa cotação dos R$ 22,19, ela está desvalorizando praticamente 11% nos últimos 12 meses, o que pode ser um excelente momento para você estudar mais sobre a empresa e tomar a sua decisão. Pois é, e a Taesa? Bem, o Safra reconhece que a Taesa está próxima de concluir seu ciclo de investimentos, o que permitiria alta geração de caixa, desalavancagem e boa distribuição de dividendos. Até que, enfim, um ponto de vista sensato aqui do Safra. No entanto, eles observam que a ação da Taesa negocia um TIR real de 8,8%, considerada a avaliação mais exigente dentro do segmento de transmissão. Isso significa que, apesar dos dividendos, outras empresas podem oferecer retornos mais atraentes. E aí é que entra realmente a Alupar com a recomendação de compra e a ISA Energia com a recomendação de venda. E mesmo com isso, a empresa neste momento está negociando a um PL de 6,91, extremamente descontada também. E o PVP mostra sim que a empresa está 69% mais cara do que seu valor patrimonial, nos R$ 34,09, que está em estabilidade, ou seja, 0,75% negativo nos últimos 12 meses. E um dividend yield de 8,53%. Lembrando que a Taesa é a melhor pagadora de dividendos de todos os tempos, mas não porque ela entrega o maior dividend yield. Aliás, não é isso que deveria importar para quem já é bem informado a respeito do mercado, busca renda passiva, enfim, mas empresas conseguem ter estabilidade e constância de pagamento de dividendos. Observem como a faixa de pagamento de dividendos da Taesa é muito mais regular nos últimos 10 anos. Inclusive, nos últimos 5 anos, excelentes 10,85%. Lembrando que no ano de 2024, a empresa reduziu seu payout, mudando inclusive sua política de pagamento de dividendos, saindo do lucro líquido IFRS para aquele que é mais próximo do caixa e faz mais sentido dentro da estratégia da empresa, que é utilizar o lucro líquido regulatório, que está realmente próximo do caixa, e a empresa consegue aumentar inclusive o seu payout,
vai sair de 75% para 90% a 100% de tudo que ela lucrar no regulatório para ser distribuído em forma de pagamento de dividendos para os acionistas. Isso significa que, se você não entendeu isto, como que é a estratégia da empresa, como ela articula o seu caixa, ou seja, a sua área contábil para poder chegar nesse milagre de distribuição de praticamente 100% de tudo que ela lucra, você deve assistir o Fique Preparado da Taesa. Lá eu explico isso em muitos detalhes. Resumidamente, é todo o jogo da empresa. Ela contrai dívida barata, ganha as licitações, tanto de construção de novas linhas de transmissão, quanto de reforços e melhorias, pagando barato e construindo para entregar um altíssimo valor agregado, causando sinergia com a sua demais estruturas de transmissão que ela possui. Tanto é que ela conseguiu entregar projetos com 3, 4 meses de antecedência. Recentemente também trouxe um giro rápido do mercado. E com isso, depois de calcular todas as despesas, custos, PMSOs e ainda por cima o endividamento dela, claro, o que sobra no caixa, ela praticamente não tem destino. Então, faz todo sentido ela distribuir em forma de pagamento de dividendos. Se você não entendeu isso, assista o Fique Preparado, que é muito importante para você tomar uma decisão acertada. E agora vamos falar da Cosan, que ela adquiriu 2 bilhões e 17 milhões de reais em ações da Cosan 9 detidas pelo Itaú, e o banco havia adquirido participação desde 2022. Esse foi o valor da transação. E para entender melhor, a Cosan 9 é uma empresa que a Cosan usa para controlar a Raízen, que desde 2022 o Itaú tinha comprado essas ações preferenciais da companhia e agora a Cosan decidiu recomprá-las. Mas o que isso significa então para o mercado? Essa recompra pode ser interpretada como uma forma que a Cosan deseja aumentar o seu controle sobre a Cosan 9 e, consequentemente, sobre a Raízen também. Além disso, pode indicar uma visão mais otimista de que a Cosan possui sobre o seu próprio negócio. E o impacto no mercado é claro. A transação acaba envolvendo um valor significativo e pode gerar impacto no preço das ações da Cosan, com CSAN3, mas já vou falar sobre isso também. Os investidores aqui devem ficar atentos aos próximos movimentos da empresa e às análises de especialistas, se você tiver ali pessoas mais próximas a você. Aqui no Ativo Virtual, você já sabe, tem um grupo VIP que tem o grupo Premium com o chat aberto e tem a seção de pedidos para quem faz parte do grupo de opções, ações ou o grupo Plus. Mas aí, quais são os riscos? Bem, é importante lembrar que os investidores em ações sempre têm riscos. Afinal de contas, o mercado de renda variável não oferece garantias de rentabilidade positiva. Mas o que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. E o caso da recompra de ações é apenas um dos fatores que podem influenciar o desempenho da Cosan, mas tem outros fatores, como o preço do etanol, a economia brasileira e o cenário internacional, que também podem e devem ser considerados. A Cosan, que já vem se desinvestindo, resolveu reinvestir naqueles negócios que ela considera core business. Lembrando que ela entregou no mercado praticamente de graça as ações da Vale. Na cotação dos R$ 7,34, a empresa está desmoronando na Bolsa de Valores 51,53% nos últimos 12 meses. Claro, PL negativo, já sabe o que significa. E o PVP mostrando que a empresa está 26% acima do valor patrimonial, depois dessa grande queda que aconteceu nas cotações da empresa no último ano. Se observarmos os últimos 10 anos, parece até mentira que a empresa está voltando aqui nessas cotações do ano de 2018. Claro, pode, de repente, significar uma oportunidade, dependendo de como você enxerga a holding da Cosan. Dividend yield atual de 6,11%, mas depois de toda essa queda, claro que tinha que elevar mesmo. E vamos falar de coisa boa, afinal de contas, a JHSF trouxe aviso aos acionistas de pagamento de dividendos, respondendo a pergunta de várias pessoas que deixaram nos comentários dos vídeos se a JHSF voltaria a fazer pagamentos mensais. Teve gente até que respondeu, dizendo que achava que ia ser trimestral, mas a empresa trouxe aqui a boa notícia, dizendo: foi aprovado o pagamento de dividendos intermediários a débito da conta de lucros existentes no balanço da companhia do ano de 2024, no fechamento do dia 31 de dezembro mesmo, no montante de 187,5 milhões de reais, que serão descontados dos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social do ano passado. Dessa forma, o montante total de pagamento será realizado em 2025 vai ser de 250 milhões de reais, já considerando os pagamentos já realizados no primeiro trimestre deste ano. Então, a empresa decidiu realmente trazer aqui todo o seu cronograma de pagamento de dividendos deste ano de 2025. Observe que tem a parte já paga e a parte a pagar. Então, você pode recorrer a esse vídeo sempre que tiver dúvidas quando vai ser a Datacom, quando vai ser o pagamento e qual vai ser o montante e o valor também pago por ação. Lembrando que quem é assinante do clube de membros do Ativo Virtual tem acesso à área exclusiva para membros, que vindo aqui no menu Ferramentas Radar de Dividendos, pode encontrar os últimos anúncios, a Datacom próxima, ou seja, quais são os próximos dividendos que você pode aproveitar e os próximos pagamentos também, caso você já tenha o direito
direito e apenas está aguardando o pagamento desse direito adquirido. No caso da JHSF, todos esses pagamentos do ano já estão constando aqui. Os de abril, os de março e todos os outros até o mês de dezembro deste ano. Basta que você acesse e veja aqui todos os pagamentos. Atualmente, a JHSF3 está aqui cotada a R$ 4,28, valorizando um pouco, 1,42% nos últimos 12 meses, pagando dividend yield de 8,14%, mas como vimos, vai aumentar. PL extremamente descontado de apenas 3,41%, chega a ser escandaloso quanto que essa empresa está barata no mercado, ainda mais, porque quem viu o último vídeo que eu trouxe a respeito da JHSF, o resultado que ela trouxe, que foi simplesmente impressionante, ela chegou até mesmo mais do que dobrar a sua receita, e ainda por cima com grandes projetos fora do país. Então, muita atenção, recomendo muito que se estude a respeito dessa empresa aqui, não deixa passar não, estuda para ver se ela faz sentido no seu portfólio, porque depois vira aquela síndrome do eu deveria ter feito, mas não fiz. Pois é, então estude sobre a empresa. Lembrando, não estou recomendando a compra e nem a venda, mas estou dizendo, estude essa empresa porque ela é um case muito interessante. PVP mostrando que a empresa está 46% abaixo do que ela vale no papel. Então, ultra descontada em relação aos seus lucros e ultra descontada em relação ao seu valor patrimonial, entregando um belíssimo dividend yield nessa cotação que é fácil até mesmo fazer reinvestimento de dividendos. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.